meus alunos do 7º ano. Vamos estar agora começando mais uma unidade do nosso módulo 2, a unidade 4, em que nós vamos falar sobre o corpo na arte, tá? Dentro desse assunto, nós vamos falar como o corpo na arte, dos primórdios até os dias atuais. Vamos falar sobre a representação figurativa em si. Vamos falar sobre o corpo artístico como instrumento político e vamos depois concluir a nossa aula com uma atividade relativa até essa parte do nosso capítulo. É importante vocês saberem, tá, sobre a proposta desse capítulo. Esse módulo, né, desse capítulo que a gente está falando, ele tem uma abordagem que ele vai falar sobre as formas, tá, como o corpo foi representado, ele tem sido representado na arte, tá? E também vamos falar sobre a arte em que utiliza também o corpo como suporte, tá? Então, falando sobre o corpo na arte, desde os primórdios até os dias atuais, é importante vocês saberem, tá, que o corpo ele sempre foi representado artisticamente. Mas aí o autor do nosso módulo ele deixa a seguinte pergunta: mas se o corpo humano tem a configuração muito similar à nossa desde aproximadamente 200 mil anos, ele não deveria ser representado de uma só maneira? Tá. Então a gente tem aí, tá, uma figura, um corpo representado artisticamente, tá, em que foi feita uma pintura em cima do próprio corpo. Aí, nesse caso aí, dessa foto, o próprio suporte é o corpo. Foi o corpo que recebeu toda a coloração, todo o trabalho. Tá? Olha só, essa pergunta, como que nós vamos trabalhar essa pergunta? A primeira coisa que a gente tem que saber é que são muitos pontos que são envolvidos na hora de formular uma resposta para essa pergunta. Tá? Por quê? Porque essa questão, a resposta para essa questão envolve a evolução humana, tá? Envolve o desenvolvimento de ferramenta artística e o refinamento das habilidades motoras. Tá? Nem sempre as ferramentas que nós temos hoje foram as que existiam há tempos passados. Tá? Tem também a questão do contexto sociocultural, tá, e artístico de cada povo. Cada um tinha a forma de viver socialmente e a cultura daquela época. E isso dá diferença também. E isso essa diferença influencia na representação da forma de perceber o corpo humano, né? E no contexto sociocultural, tá, o norteador de toda discussão em torno do que deveria ser considerado arte, bem como se há limite e tal, isso tudo, tá, tem que ser considerado. Tá? Se há limite para a arte, tá, quais são os limites? Tá? E quem define esses limites do que é arte e do que não é arte? Tá? Então, para isso, tá, a gente tem que começar falando sobre duas formas de produzir arte. Nós temos que falar sobre o conservadorismo e o reacionarismo. Tá? O conservadorismo, tá, é uma tendência que existe em colocar os dois conceitos, tá? Existe uma tendência de colocar os dois conceitos como sinônimo em arte. Conservadorismo e reacionarismo. Tá? Eles não são sinônimos. Tá? Não é a mesma coisa. O conservadorismo ele procura manter o que existe de positivo na arte. Tá? Ele costuma manter os museus, ele costuma manter, tá, as instituições de conservação e promoção da arte e da cultura, tá, de modo geral. Já o reacionarismo, o reacionarismo, ele age totalmente
ao contrário, tá? Ele traz uma evolução às avessas, faz tudo o que o conservadorismo faz, ele faz ao contrário. Ele dificulta a manutenção no campo da discussão saudável a respeito da arte e dos desmembramentos, tá? Ele atrapalha e desvaloriza a atuação das instituições de conservação e promoção da arte e da cultura, tá? Então, esses termos, eles não são sinônimos, tá? Então, para a gente desenvolver isso daí, nós vamos traçar alguns caminhos que a arte seguiu e ainda segue em relação ao corpo humano e a sua representação, tá? E nós vamos ter como guia desse nosso caminhar falando sobre a arte, a gente vai falar do caminho proposto por Herbert Hide, tá? Que é o que comentou justamente esse conceito, a discussão sobre esses dois conceitos, conservadorismo e reacionarismo. Tá? Então, olha só, falando sobre representação figurativa em si, a gente tem que saber que há várias formas de arte, tá? Na pré-história. Muitos achados arqueológicos representam o corpo humano. O corpo humano já era representado nessa época, tá? E muitos deles envolvidos em ações do cotidiano, rituais de caças e cenas domésticas, tá? Há também as representações que estão envolvidas com crença ou desejo, né? Esculturas de deusas, como a Vênus, cujos seios, né, o ventre farto faz menção à capacidade feminina de reprodução, assim como também pode fazer a fertilidade do solo, tá? E por causa disso, né, as deusas da fertilidade, elas são associadas às boas plantações e às boas colheitas, né? Nós temos aí a representação, uma representação fotográfica, né, mostrando 3 esculturas que representam deuses associados à fertilidade, né. Notem que ela é composta de cabeça, né, o tronco, a reação, dois seios bastante fartos, né, simbolizando a alimentação, né, as pernas são grossas e o volume abdominal também bastante volumoso, tá? Fazendo a menção à fertilidade e à fartura, né? São deusas ligadas justamente à fertilidade, né? E também a gente tem que notar que há o umbigo. Em todas as 3 figuras, eles não esqueceram, não descuidaram de colocar um umbigo, que significa a ligação, né? A ligação desse autor, dessa obra de arte, com a figura representada. Ainda dentro desse assunto sobre representação figurativa em si, é importante a gente saber que, para a gente fazer uma comparação, no Egito, a arte pictórica, quando eu falo de arte pictórica, eu estou falando de pintura, tá? Então, ela não era feita para ser apreciada pelos vivos, não. Até porque a arte egípcia ela estava muito ligada à decoração de monumentos funerários, tá? Então, ela era feita para ser apreciada pelos mortos. Por quê? Porque eles acreditavam que apenas o corpo físico morria e o espírito sobreviveria, no caso, em outro local. Então, por causa disso, tá, os sarcófagos, eles, além de ter representação deles próprios e das deusas, tá, eles levavam para dentro desse, as pessoas com cuidado desse sepultamento, eles levavam objetos daquela pessoa falecida, né, para eles serem utilizados na outra vida, além de representar cenas do cotidiano, uma forma de contar a história dessa pessoa, né? Continuar a vida dela a partir daquele ponto ali. Então,
Então, essas representações usadas em monumentos funerários, ela tinha como finalidade levar o espírito, né, levar ao espírito uma certa familiaridade com o que ele vivia antes de se desprender da matéria. Tá? Então, nessas pinturas, é importante vocês saberem também que mesmo na pintura de representação do morto, prevalece o princípio do ângulo de maior visibilidade. A forma como a pintura no Antigo Egito ela era representada. Né? Então, o rosto, perna e pés era representado de perfil e o tronco era representado de frente. É a parte mais notável do corpo, então ela é representada dessa forma. Né? Então nós temos aí uma imagem de pintura do Antigo Egito, né, mostrando deusa Tati, e um faraó retratado pelo princípio do ângulo de maior visibilidade. Né? A deusa tá em pé e o faraó está ali, né, representado, sentado no seu trono, e parece que há uma aproximação para diálogo entre os dois. Diferentemente da cultura da maioria dos povos, a dança, tá, entre os herdeiros, entre os hebreus, ela conservou uma função religiosa. Então, a dança entre os hebreus, ela tinha uma função, tá, e essa função estava ligada ao lado religioso. E ela não foi desenvolvida no lado artístico, tá? Então, por isso, tá, existem vários relatos no livro de Salmos em que os hebreus eles dançavam, mas eles dançavam com movimentos limitados, geralmente rodas, fileiras ou em forma de giros, tá? E a representação dos seres humanos ela era proibida, tá? No judaísmo. E devido a isso, tá? Nós hoje não temos muitos registros pictóricos feitos pelos hebreus no tocante à dança. Tá? Já na Idade Média, o corpo de figuras sagradas eles eram representados de forma estilizada e vinculado ao sagrado. Inclusive havia separação entre as instâncias, né, do contexto espiritual e material. Tá? Nós temos aí uma representação uma reprodução de uma fotografia, era um afresco, é um afresco medieval, tá? E representação de figuras sagradas, tá? Nós vemos já que as figuras sagradas são representadas com sua auréola, né? Um indicativo de santidade, né? E a representação figurativa em si. Tá? Nós temos aí com a consolidação do humanismo na alta renascença, tá? Que houve um resgate estético do classicismo, ou seja, houve a busca, tá, de retomar o ideal da perfeição cultuado pela cultura greco-romana. Então, tudo que era usado na cultura greco-romana passou a ser valorizado, passou a ser repetido, voltou a ser usado já na Alta Renascença. Tá? Então, os estudos científicos foram desenvolvidos e aprofundados para que essa representação dos corpos humanos fosse o mais natural possível. Tá? Então, para o diferencial disso é que os artistas do modernismo, a retratação do corpo humano de maneira naturalista era menos importante do que a forma como o artista via ou como ele gostaria de representar. No modernismo, prevalece a vontade do artista, tá? Ou a forma como ele percebe, como que ele enxerga. Então, a gente tem, né, aí a reprodução da obra, né? O Homem Vitruviano, um desenho feito por Leonardo da Vinci, 1490, tá? Na verdade é um homem nu, tá? Na verdade esse desenho pode ver que é um homem de um formato físico, ele não é gordo, ele não é muito magro, tá? Então as formas, a musculatura representada e tal, isso tudo, tá? Representa, no caso, as
proporções ideais do corpo humano. Como o corpo que todo homem deveria de ter. Então, Leonardo da Vinci representou dessa forma. Tá? Inclusive, esse desenho ele tem algumas anotações que ficou conhecido também como cânone das proporções. Tá? Uma obra feita com lápis e tinta sobre papel. É pequeno, tem 34 centímetros por 24 e está em Veneza, na Itália, na galeria de academia de arte, né? Nós temos aí também uma obra de Pablo Picasso, né? É A Moça com Bandolim, de 1910, né? Ela tem 1 metro por 73 centímetros, está no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos. E temos também a obra de Oskar Kokoschka, tá? É um retrato de Franz Hauer, 1914, produzido com a técnica do óleo sobre tela, médio 1,20 por 1,6, tá? E está no Rhode Island School de design, né? Nos Estados Unidos, e é uma obra, tá? Que a gente pode ver como uma obra modernista. Então, essa é a forma como a pessoa retratada foi vista pelo pintor, né? A gente tem que saber também, tá, que o corpo artístico, ele pode ser usado como elemento para fazer política. Nós temos aí, né, a representação de uma pessoa deitada e nós temos parece que tem uma outra pessoa que ela está em cima dela. Um dos pés está sobre a boca e o outro pés está sobre a parte de baixo do corpo da pessoa, tá? E nesse caso aí uma arte em que o próprio corpo foi o suporte, tá? E ele tem um propósito, tá? Pode ter um propósito de denúncia ou a representação de uma inquietação. Aí nesse caso é uma cena de uma coreografia, tá? O nome da peça é Colônia Penal, de Sandro Borelli, e é interpretada pela Companhia Carne Agonizante, né? Bem, na aula passada, tá? na aula passada, tá? Nós terminamos um capítulo, né? E agora nós vamos até essa parte do nosso capítulo e para para terminar essa parte, eu vou deixar um exercício, tá? Que está na nossa página 139, tá? E esse exercício pede o seguinte: no Egito Antigo, no judaísmo, a representação do corpo humano na pintura era respectivo para mortos e proibida e restrita aos familiares, para os vivos e para os mortos, ou restrita aos familiares e proibida. Só apenas uma resposta é a correta. Então, na próxima aula, a gente vai vir corrigindo esse exercício, tá? Bem, então por hoje é só, tá? E até a próxima aula. Um abraço para vocês.